Quero trazer uma palavra de consolo, de ânimo e de encorajamento para nós. E eu gostaria que você pensasse, quando é que aconteceu na sua memória a primeira dor, o primeiro sofrimento, a primeira tribulação, o primeiro drama de vida lá na sua infância? Você lembra? Quando foi a primeira tristeza que você teve, que vem na memória, que você sabe, olha, com 4 anos o meu cachorrinho morreu? Ou talvez uma coisa muito mais séria, seu pai, sua mãe, seu irmão morreu, e veio uma dor muito grande, uma perda enorme. Você lembra disso? Faça esse exercício. Talvez essa grande dor e sofrimento tenha acontecido na sua adolescência, na sua juventude. Juventude e adolescência é um tempo difícil, de muitas mudanças, de insegurança, da busca da identidade, de escolhas. Essa semana vimos aí este jovem alemão, 28 anos, que ninguém sabia desta, ou pelo menos poucas pessoas sabiam desta depressão, deste problema emocional que ele vivia, da perda que havia acontecido com ele, um jovem ainda. E o dano que isso causou na vida de 150 pessoas. Essa semana me chegou à mão um livro do Salgado, do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo muito conhecido e premiado no Brasil e no exterior. E ele tem um livro publicado de fotos já há muito tempo, e o título desse livro é Êxodo. E ele fotografa em preto e branco pessoas que estão em lugares de refugiados. Pessoas que estão em grande sofrimento, em grande dor, em grande perda. Pessoas que estão vivendo os resultados de uma guerra. E você olha cada foto e não há como não ver a tristeza daqueles rostos, daquelas crianças, daqueles homens e mulheres, em lugares inóspitos, vivendo em tendas. E eu soube que ele, depois de fazer este livro, teve um tempo de tamanha tristeza, que ele decidiu fotografar a natureza, porque não era capaz mais de aguentar o que ele havia visto durante meses de pesquisa e de viagem pelo mundo. A dor, o sofrimento. Não há como não pensarmos em dor e sofrimento, em perda hoje, dia 29, porque a nossa igreja ficou um pouco mais pobre na sua membresia hoje. A perda da Silvia Brambila é uma perda muito grande para esta igreja. Uma líder, não é? Não há como pensar na Silvia sem lembrar dela como uma pessoa envolvida nas atividades, sempre disposta a servir, trabalhar por eventos beneficentes, como líder de célula, como esposa de um presbítero da nossa igreja, como mãe de jovens. Então, jovens que perderam a mãe, o marido, o Maca, que perdeu a sua esposa, e nós que perdemos uma pessoa tão querida. E quando suspendemos a vinda do Naamã, eu fiquei pensando muito num texto que eu quero compartilhar, apenas 2 versículos para você. E a minha pergunta é: por que sofremos? Ou como é que nós podemos reagir ao sofrimento, aos dramas da nossa vida, às situações que nós nos envolvemos ou somos envolvidos? Como viver a esperança da fé e a vida cristã no meio do sofrimento? E é bom que você não desligue a sua antena, não é? Que você não feche os seus ouvidos agora. Sabe por quê? Eu tenho uma notícia triste e não é ameaçadora, mas é real. O sofrimento, amados irmãos, pode vir sobre a minha vida, a sua, a qualquer hora. Talvez você esteja vivendo hoje um tempo de tamanha alegria e serenidade que pode
acabar a qualquer hora. Então é bom que conheçamos a palavra de Deus e o que a fé cristã afirma sobre este assunto. E eu quero convidar você então a ler comigo o texto desta noite, que são apenas 2 versículos, e eu quero trazer 3 considerações breves sobre este texto, e depois nós vamos orar e vamos entregar as nossas vidas para o Senhor. Está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no 1º capítulo. 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Você vai ver lá a 1ª carta e a 2ª carta. No 1º capítulo, eu quero ler apenas o 3º e o 4º versículo. 2 Coríntios, 1º capítulo, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Esse texto é tão curto e tão objetivo, e ele repete várias vezes algumas palavras como consolação. Eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Leia em voz alta. Se a sua Bíblia é um pouquinho diferente da minha, não tem problema nenhum. Vamos ler? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A primeira consideração que eu quero fazer aqui é a origem do consolo. E a ênfase que eu quero dar é no consolo e não na tribulação. Eu quero trazer para você este conceito bíblico da esperança e da ação de Deus. Então a ênfase é no consolo. E o primeiro aspecto que você está anotando é a origem do consolo. Na verdade, o versículo 3º é uma doxologia, é uma frase de louvor, de exaltação a Deus. Doxologia, doxa, glória. E a frase começa no português aqui, na minha Bíblia, bendito. É assim que começa na sua Bíblia? Na grande maioria das Bíblias começa com essa palavra, bendito, bendito. E é exatamente isso que significa bendito. Exatamente o que está escrito na palavra, bendito, bem falado. A palavra grega que Paulo usa aqui é exatamente o mesmo sentido, bem falado, elogiado, poderíamos dizer. Exaltado com palavras é o que significa a palavra bendito. Falar bem, elogiar, exaltar com palavras. E o texto começa, bendito então, seja o Deus. E ele vai então dar aqui a origem de todo consolo que pode vir sobre aqueles que vivem momentos de tribulações. Ele vai falar que Deus é pessoal. E esta é a origem do consolo, num relacionamento com um Deus que é pessoal, o Deus. E ele vai definir quem é esse Deus. E você pode se lembrar que Paulo está falando a uma sociedade grega cheia de divindades. E quando ele usa este artigo definido, ele está dizendo, eu tenho que falar a respeito de um Deus específico, com o qual podemos ter relacionamento, porque ele é um Deus pessoal, que se relaciona. A origem do consolo é uma pessoa, e ele diz, o Deus e Pai de nosso Senhor,
Jesus Cristo. E aqui ele define mais ainda, ele não está falando de qualquer Deus, mas ele está dizendo deste Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está dizendo, é o Deus que não tem origem nesta cultura grega, mas que tem origem na religião judaica, que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, e que nos últimos dias, é isso que Paulo está dizendo, decidiu enviar o seu Filho na encarnação de Jesus, o Deus encarnado em Jesus Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que dirige e controla toda a criação, mas que também se relaciona com todos aqueles que o buscam através de Jesus Cristo. É um Deus que não dirige a humanidade ao acaso. Eu estava falando agora há pouco sobre teologia através da música. Há uma música de um conjunto, de uma banda, que diz assim, o acaso, uma música secular que diz, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Há muitas pessoas que vivem crendo que o acaso, que o destino, que as fatalidades vão acontecer e que, na verdade, só resta ao indivíduo tentar se livrar delas, desta fatalidade ou deste acaso. E ele afirma que este acaso vai proteger. E eu me lembrei, quando estava pensando nesta letra, de um hino muito antigo, que é talvez o meu preferido. O meu preferido. No dia do meu velório, vocês podem cantar esse hino, que eu não vou dizer que eu vou gostar, porque eu não vou ouvir, não é? Mas é um hino maravilhoso. Porque ele diz assim, as tuas mãos dirigem o meu destino. E ele tem uma letra longa, de várias estrofes, e uma delas diz assim, as tuas mãos dirigem meu destino, o acaso para mim não haverá. É justamente o oposto. Essa é a teologia do Evangelho. Essa é a teologia do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fonte, origem de todo consolo. É nele que há o consolo. Essa é a primeira afirmação. Irmãos, eu estou dizendo uma coisa que pode parecer para você óbvia e até desnecessária, mas hoje nós estamos com tanta doutrina deísta presente nas igrejas, nos livros evangélicos, nas músicas e também no mundo secular, que nós precisamos fazer esta afirmação. A origem do consolo é em Deus, que se relaciona e que é pessoal e através de Jesus se conecta com o ser humano. Porque o deísmo diz exatamente o contrário. Nós somos teístas e não deístas, com D. Porque deísmo significa que Deus, sim, é reconhecido. Há um Deus. E se você for perguntar para a grande maioria das pessoas, elas vão dizer, não, eu acho que tem um Deus. Até por olhar tantas coisas criadas, não é? Não tem como negar que há uma força, que há um Deus. Mas o deísta jamais vai dizer, eu creio que ele se relaciona comigo. Você quer fazer um teste para ver se aquela pessoa que você conhece crê em Deus de forma teísta, como nós cremos, que um Deus que se relaciona, um Deus que se revelou em Jesus, ou de forma deísta? Não faça a pergunta errada. Você crê em Deus? Você crê que existe Deus? Essa é a pergunta errada. Porque ele vai dizer, a grande maioria das pessoas vai dizer, sim. A pergunta é, você ora pessoalmente? Você gasta tempo se relacionando em oração com esse Deus? Aí você vai apertá-lo. Porque não é na declaração de fé da existência de um Deus que você vai obter o posicionamento teológico de compreensão desta pessoa sobre Deus, mas é como ele se relaciona
com Deus? E essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós, porque às vezes nós estamos sentados em bancos da igreja, mas temos um relacionamento deísta com Deus. Porque não procuramos conhecê-lo e nem expomos a nossa vida a Ele, sabe? Esse é o objetivo da oração, conhecer a Deus e deixar que Ele nos conheça, porque nós queremos estabelecer relacionamento com Ele. E talvez a pergunta que deveria ser feita a nós, não a outros, mas a nós, a mim, a você, é: como vai a nossa vida de oração? Porque quando estamos falando de consolo, temos que falar sobre vida de oração. Porque é aí que nós mostramos e demonstramos e experimentamos este relacionamento com Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso Paulo está dizendo aqui: o Deus e Pai de Jesus. E ele afirma também o Pai de toda misericórdia, ou das misericórdias. Acompanhe aí na sua Bíblia, ainda no versículo 3, Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias. E o Deus de toda consolação. De toda consolação. Eu gosto dessas duas expressões, o Deus de todas as consolações e o Pai da misericórdia. Quem gera e quem concede misericórdia e quem dá consolação. Se você for olhar as religiões, você vai ver que cada uma delas, seja a religião budista, a religião muçulmana ou as religiões que creem na reencarnação, reencarnacionistas, buscam explicar o sofrimento. Todas as religiões lidam com o tema do sofrimento. Não há uma sequer que não deixe de tocar neste tema. E para umas, o sofrimento é a autopurificação, não é verdade? A pessoa então sofre para limpar alguma coisa, purificar os seus atos, os atos passados daquela alma, e então dirigir-se ao futuro mais purificado e melhor. É assim que lidam com o sofrimento as religiões reencarnacionistas, buscando essa autorredenção para a próxima vida e para a próxima e para a próxima até a plenitude. Se você olhar o budismo, ele vai dizer que o sofrimento ele é causado, ele é provocado porque você tem desejos. Então, quando você não alcança o desejo, você sofre. Ou quando você não consegue realizar os seus desejos, seus sonhos, porque tem uma doença que interrompe, um problema qualquer, um desemprego. Mas se você anular os seus sonhos, você vai parar de sofrer. Então anule os seus desejos, e aí você deixa de sofrer. E há muitas explicações, todas elas explicam o sofrimento. Se você descer a escada indo em direção à secretaria aqui embaixo, chegar bem na janela, no balcão da secretaria e olhar para a parede, você vai ler uma frase que nós colocamos recentemente ali. É de um teólogo francês, e talvez seja uma das frases que mais nos ajude a entender o ponto de vista, além das frases bíblicas, o ponto de vista cristão sobre o sofrimento. E Paul Claudel diz assim, que Deus não veio para suprimir o sofrimento, nem para explicá-lo, mas veio para encher com a sua presença. Deus em Jesus não veio para suprimir o sofrimento, nem para explicá-lo, mas Ele veio para enchê-lo com a sua presença. Uma vez chegaram para Jesus tentando perguntar a Ele, num momento capcioso, Jesus, por que esse homem aqui está sofrendo? É por causa disso ou por causa daquilo? Esta é a visão da religião.
que tenta explicar o sofrimento. Jesus não entrou por esta veia. Você acha pouca informação na Bíblia em declarações explicativas do sofrimento. Nós sabemos quais são as razões do sofrimento. Por exemplo, você sabe que o sofrimento vem pelo pecado original, natural, lá de Adão e Eva. Esta é a primeira fonte, a razão de sofrimento, quando o pecado entrou na nossa vida e na criação. Mas o cristianismo não fica explicando o sofrimento. Sabe o que Deus faz? Ele enche o sofrimento com a sua presença, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Jesus, do Jesus vivo, que ressuscitou, mas está presente no meio da sua igreja e de todos aqueles que o buscam. Ao contrário de religiões que têm um Deus irado, e Paulo estava falando para uma sociedade grega lá na cidade de Corinto, cujos deuses eram irados, vingativos, violentos, ele está dizendo: este Deus que eu anuncio é o Pai das consolações, das misericórdias, que consola de fato todo aquele que se aproxima dele e que se relaciona com ele. Qual é a origem do consolo? O próprio Deus. Amém? Em segundo lugar, o alcance do consolo. Mais rápido um pouco agora, pontos menores. O alcance do consolo. Isso está aí no texto. Eu apenas estou descrevendo em alguns títulos aquilo que está no texto. Bem, o que é consolo? Aí diz, versículo 4, Ele nos consola. Na verdade, o que é consolo? Quando você pensa nessa palavra, o que é que vem à sua mente? Vem alguém que empresta o lenço para outra pessoa que está chorando, ou que chega junto e tenta perguntar e saber o que está acontecendo? Na verdade, a palavra usada para consolo aqui é a mesma palavra, sabe o quê? Que é usada para o Espírito Santo. Diga comigo, Parácletos. Agora você sabe grego. Que é a palavra para o Espírito Santo. E a palavra consolo se origina nesta palavra. E Parácletos é aquele que anda ao lado. Então, por isso a gente pensa no consolo como esse momento em que alguém chega perto, ou abraça, não é? Ou põe os ombros, põe o braço em cima dos ombros e pergunta e encoraja. Exatamente isto é consolo. Encorajamento, ânimo, ajuda. É aquele empurrão quando a pessoa está parando. É aquele sustento quando a pessoa está caindo. Essa é a ação que Deus realiza na nossa vida no consolo. E sabe o que? Sabe a boa notícia? Ele diz no versículo 4, Ele nos consola. Ele consola você. Paulo está dizendo, ele se inclui aqui. Ele se coloca como alguém que precisa de consolo. Então esse consolo, ele é abrangente, ele alcança todos nós. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, você pode ser consolado. Você pode ser consolado, porque esse consolo nos alcança, assim como alcançou Paulo. E olha, eu quero dizer uma coisa a você. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida, do seu ministério. Paulo estava sofrendo muito. E se você vai para os livros de história, ou se você vai para Atos, você vai saber o que Paulo estava vivendo. Ameaças de morte, pessoas o perseguindo, perigos de vida, sofrimentos psicológicos, desprezo, pessoas contestando o seu ministério, dizendo que ele era, na verdade, um enganador. Ele estava sofrendo fisicamente com doenças, já havia sido preso, já havia sido chicoteado, apedrejado, ou alvo de espancamento, já havia passado por naufrágios, já havia tido situações das mais difíceis na vida, e por isso ele diz, Deus nos consola. Você pode se incluir nisso.
mas depende do seu relacionamento pessoal com Deus. Você pode incluir a sua família. Olha que boa notícia. Sua família está precisando de consolo? Há uma família aqui que precisa de consolo e das nossas orações, mas eu sei que não é apenas a família Brambila, mas muitas outras famílias, esferas da nossa vida familiar precisam do consolo, do ânimo, do encorajamento de Deus. Não é verdade? Você pode incluir o seu casamento, a sua vida financeira, as expectativas deste ano que se apresenta difícil para nós como sociedade brasileira. E Paulo não diz apenas nessa inclusão, mas ele diz todas. Paulo é absoluto aqui. Olha o que diz no versículo 4 aí na sequência. Ele nos consola em todas. Você pode ler esse texto comigo, versículo 4? Nos consola em todas as nossas tribulações. Todas, todas. Você está vivendo alguma tribulação, alguma preocupação, ou talvez alguma frustração, que tenha tido origem numa escolha errada? Seja sincero com você. Porque às vezes entendemos e olhamos as frustrações, as dores, os problemas, apenas como coisas que vêm externas, não é? Como situações exteriores da nossa vida, que se apresentam. E, na verdade, grande parte das tribulações, como as enfermidades, vem por questões externas, não depende de nós. Mas pense em coisas na sua vida que a razão, o motivo, foi uma má escolha. Tem sido uma má decisão. E eu já disse aqui domingos atrás que às vezes um casamento se deteriora não é porque há uma pressão externa, não é porque tem pessoas querendo se relacionar sexualmente com o marido, com a esposa, não é por isso. Raramente um casamento acaba quando há traição. Porque este casamento provavelmente já foi se acabando por falta de cuidado, não é assim? Raramente um filho se afasta dos pais no dia em que ele usa droga, porque esse afastamento já vem de meses, anos. Falta de diálogo, conversa, relacionamento, oração, não é assim mesmo? Então, muitas dores e sofrimentos e tribulações que passamos vêm pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões. Mas a boa notícia é que, mesmo nessas tribulações, Deus trabalha na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele diz aqui, todas, até que nós provocamos. Quando a gente se arrepende e quando reconhecemos diante de Deus, Deus, olha, a minha nota no colégio ou na faculdade está muito baixa, mas não é porque o professor é muito difícil, é durão, porque a matéria é muito ruim e é difícil, é porque eu não tenho me dedicado. Um simples exemplo. Mas mesmo nessas situações, Deus é capaz de encorajar esse jovem, esse estudante, a ponto dele dizer, eu preciso deste ânimo de Deus, eu me arrependo e eu busco agora esta consolação, este encorajamento, e este encorajamento vai alcançar mesmo a esfera da nossa vida de decisões erradas, de descuidos que tivemos em nossa vida. Há pessoas hoje, dia 29 de março, que estão presas por causa da fé. Você sabe disso. Há pessoas que estão sendo ameaçadas de morte por causa da fé. Mesmo nessas situações, Deus gera e alcança com consolo. Eu não sei a sua situação, eu não sei. Pode ser algo que não tenha
como você resolver. E pode ser que você vai ter que conviver com esta dor o resto da sua vida. Porque a vida às vezes se apresenta assim em algumas áreas. Não importa, porque Deus alcança isto com o consolo. Amém? Essa é a nossa certeza. Mas nós precisamos nos voltar para Ele. O convite de Paulo é ao arrependimento, à volta para Ele, ao reconhecimento. Quando as coisas não estão bem, precisamos fazer essa pergunta: Deus, há alguma coisa que eu tenho feito na minha vida? Sonda o meu coração e me mostra, porque eu quero me arrepender. E em terceiro e último lugar, qual a razão do consolo? Então, a origem do consolo, o alcance do consolo e, finalmente, a razão do consolo. E é muito simples. Versículo 4 aí no finalzinho diz que Ele nos consola para que, indicando finalidade, para que, a fim de que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus quer usar a sua vida, a nossa vida. Você é a pessoa mais indicada para consolar alguém que está vivendo a mesma situação que você já viveu ou também está vivendo. Você é a pessoa. É o colorido seu que vai tocar e abrir os olhos das pessoas com quem você vai falar. É a sua experiência com Deus que vai chamar a atenção, não para você, mas para aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa que se volta para Ele. O texto diz: para que possamos consolar. Para que possamos consolar. Sabe, um dia veio aqui à nossa igreja uma missionária de Florianópolis chamada Nídia, é conhecida como Bugra. E a Bugra disse uma coisa aqui que eu nunca mais esqueci, já tem mais de 20 anos. E ela disse assim: olhe para as pessoas que sofrem. Tem duas possibilidades. Ou elas poderão se tornar duras ou usadas por Deus. Quem você é? Ou quem você quer ser? Não é verdade essa frase? Porque o sofrimento tem essa capacidade ou de endurecer e nos tornar amargos, revoltados, questionadores. Por que Deus fez isto? Por isso que as religiões tentam explicar o sofrimento, porque nós temos a tendência de perguntar os porquês e queremos saber as razões. Mas para Deus, nós não precisamos fazer essa pergunta. Nós podemos dizer: Deus, enche com a tua presença para que eu console os outros. É esse desejo de ser usado por Deus, de ser usado por Deus, a sua experiência. Há uma tendência na nossa vida de nos tornarmos independentes quando a gente consegue resolver as coisas. A gente gosta de ter o controle, não é? Quando temos o controle da situação, quando resolvemos os problemas, quando buscamos ajuda e a nossa vida toma um pouco de rumo, nós nos tornamos autossuficientes. O que Deus está nos chamando é uma vida de dependência, dizer: Deus, é a tua suficiência na minha vida. Eu não me basto, eu dependo do Senhor. Quero concluir dizendo que o sofrimento aumenta quando nós não nos entregamos. O sofrimento aumenta quando nós não nos entregamos. Se você olhar para a vida de Jesus, e nós vamos comemorar agora, sexta-feira, a morte de Cristo na cruz. O que Jesus disse na cruz revela a entrega no sofrimento, diante do sofrimento. Ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta entrega na dor, esta entrega no sofrimento,
Eu tomo a liberdade aqui de contar a experiência que eu vivi na sexta-feira à noite, lá no quarto 210 da Santa Casa, já bem tarde da noite, quando estava com o Maca e a Silvia ali no leito, na cama. Quando eu ouvi do Maca, e eu conto isso para a glória de Deus, para a honra de Deus, para a honra do Senhor Jesus, ele disse: a vida da Silvia está entregue nas mãos de Deus. Algumas horas depois ela faleceu. Só há um trono no seu coração. Não há um trono para você e para Deus. Só há um trono. Ou você senta no trono e é o Senhor o que controla a sua vida, ou você a cada passo diz: Senhor, se assente no comando da minha vida. Essa entrega. Na cruz, Jesus perdeu o controle. Na cruz, Jesus disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu e você temos que ir para a cruz também. Porque na cruz eu posso me entregar e dizer: Deus, toma a minha vida, eu me rendo a Ti. Controle das decisões. Você está precisando tomar decisões? O controle da família, do casamento, dos filhos, dos negócios, da ética, da moralidade, do comportamento, dos relacionamentos, do namoro. E quando nós damos o controle para Deus, sabe o que pode acontecer? Ele pode nos tirar. Ele pode nos dar outra hora, de outra maneira. Ou Ele pode dizer: eu vou consertar isso que está na sua mão, e eu vou te dizer como viver daqui para frente. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Porque quem se assenta no trono é apenas um. É apenas um. A nossa decisão é se iremos nos entregar para esse Deus que consola. Vamos abaixar as nossas cabeças, nós vamos ter 2 momentos de oração agora, antes de terminar o culto. Eu quero convidar você, onde você está, você não vai precisar vir aqui à frente, mas onde você está, eu quero te perguntar: há alguma tribulação que você reconhece na sua vida, cuja origem é o seu próprio descuido? Eu quero convidar você a orar e confessar isso para o Senhor e se arrepender diante de Deus. Alguma coisa que você poderia estar fazendo melhor, algum erro cometido, alguma decisão errada, algum descuido, talvez no seu casamento, na sua casa, nos seus negócios, nas suas decisões, seu namoro, suas escolhas. Deus, eu não deveria ter feito isso e eu me arrependo. Eu quero convidar você a orar. Deus inclui isso também na consolação. Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus de misericórdia. Misericórdia é a retenção da pena e a entrega da segunda oportunidade. Eu quero convidar você a orar e dizer: Deus, está aqui a minha vida, eu me arrependo, Senhor. Se você se encaixa nesse perfil, nesse assunto, eu quero convidar você a ficar em pé, onde você está. E nós vamos orar juntos. E eu quero também convidar você que precisa de consolação também. Meu segundo convite é para aquelas pessoas que hoje estão dizendo: Deus, o meu ânimo está bem pouquinho, bem pequeno. Eu preciso de um novo ânimo, Senhor. Eu preciso de uma nova alegria. Eu preciso declarar o Salmo 46 de novo: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, meu rochedo forte. Eu preciso ser encorajado, eu preciso da Tua mão no meu ombro, ó Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor caminhe comigo. Eu preciso ser encorajado no meu trabalho.
meu casamento, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a cuidar. Se esse é o seu caso, eu quero convidar você também a ficar em pé. Aí onde você está, e nós vamos orar juntos. Porque Deus nos acolhe. Ele nos alcança. Essa é a boa notícia do Evangelho. Você não precisa ser forte. Você não precisa ser bom, porque nenhum de nós o é. Você precisa simplesmente se render. Se render. Que boa notícia é essa? Que maravilha! Que maravilha! Que palavra de consolo é esta que vem da Escritura que lemos hoje, da palavra de Deus. Ele nos consola em toda a tribulação. Comece a orar aí onde você está e peça que Deus te ajude a consolar outras pessoas, isto é, ensinar o que você está aprendendo do Senhor para outras pessoas, animar outras, encorajar outros, mostrar o caminho, acender uma luz e dizer: olha, por aqui eu estou aprendendo, eu quero te convidar a aprender comigo. Você foi criado para abençoar. Então ore por isso, ore que Deus tome a sua vida e diga para o Senhor que você quer ser usado nas mãos dele. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar porque o teu amor nos alcança. E o Senhor não espera que sejamos perfeitos e completos. Mas antes disso, quando somos ainda pecadores e tão falhos, temos escolhas ruins, fazemos coisas que deveríamos ter deixado há muito tempo. Deus, quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos enche da tua misericórdia. E o Senhor nos toma pela mão e nos chama para andar ao teu lado. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, porque o teu perdão é estabelecido nas nossas vidas. E o teu perdão está sendo estabelecido e derramado sobre a vida de cada pessoa que tem se arrependido na tua presença nesta noite. O Senhor conhece os corações. O Senhor sabe da vida de cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, a viver. Ensina-nos a viver no teu caminho. Pai, nós queremos pedir que o Senhor abra portas e oportunidades para consolarmos outras pessoas. Senhor, pessoas que chegarão diante de nós e conversarão conosco esta semana. Dá-nos ousadia, dá-nos, Senhor, sabedoria, amor para com essas pessoas, para que possamos contar a elas a bênção que é poder experimentar o teu perdão, o teu ensino, o teu consolo. Ajuda-nos a consolar outras pessoas, Senhor. Quem sabe num telefonema essa semana, quem sabe num e-mail, numa mensagem, numa palavra, num abraço. Ó Deus, dá-nos oportunidades. A partir de agora, quando sairemos daqui, usa as nossas vidas, ó Deus, usa as nossas vidas, para que aquilo que temos aprendido do Senhor marque a vida de outras pessoas. Nós oramos, Pai. Toma a nossa igreja nas tuas mãos nesses dias de perda, quando todos nós perdemos um pouco. E ajuda-nos a viver para a tua honra e glória, Senhor, a pensar a nossa vida na perspectiva da eternidade. Lembrar que nós somos precários, passageiros, provisórios nesta terra, Senhor. Ajuda-nos a termos um olhar naquilo que é eterno e não a juntarmos tesouros na terra, tesouros que são corrompidos, que são destruídos. Deus, abençoa os relacionamentos, os casamentos aqui, Senhor. Toma as famílias nas tuas mãos, os homens e as mulheres, solteiros, casados, aqueles que estão vivendo crise nos relacionamentos. Cura, trata, sara, ó Pai, sara e une relacionamentos no meio do teu povo nesta noite. Nós oramos, Senhor. Oramos em nome de Jesus.